O Evangelho segundo João. No primeiro vídeo, nós vimos que João escreveu esse livro para mostrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, a personificação da sua palavra e da sua gloriosa presença, que veio revelar quem Deus realmente é. Então, exploramos como João estruturou a primeira metade do livro para demonstrar essas afirmações. Jesus realizou sinais miraculosos e fez grandes afirmações sobre si mesmo, de que ele é a realidade para a qual toda a história de Israel aponta. Tudo isso gera controvérsia, e os líderes judeus confrontam Jesus pelas coisas que ele tem dito, o que culmina em Jesus abrindo mão da sua própria vida por seu amigo Lázaro. Ele vai até perto de Jerusalém para erguê-lo dos mortos e ali sela o seu destino. Então, uma vez que a conspiração do assassinato de Jesus é colocada em prática, nós chegamos na segunda metade do livro. A primeira parte foca inteiramente na última noite de Jesus e nas suas últimas palavras aos discípulos, enquanto ele tenta prepará-los para a sua morte iminente. Jesus faz uma coisa chocante no jantar. Ele desempenha o papel de um servo comum e se ajoelha para limpar pés sujos, algo que nessa cultura um rabino superior jamais faria por seus discípulos. E Jesus diz que isso é um símbolo para todo o propósito da sua vida. Revelar a verdadeira natureza de Deus como um ser de amor sacrificial. E também é um símbolo do que ele está prestes a fazer, se tornando servo e abrindo mão de sua vida para morrer pelos pecados do mundo, o que leva a seu grande mandamento aos discípulos, que eles devem servi-lo amando uns aos outros como ele os amou. Atos de generosidade e amor são a marca dos seguidores de Jesus. Isso é o que vai mostrar ao mundo quem Jesus é e, a partir disso, quem Deus é. E daqui, Jesus parte para um longo discurso que termina em uma oração. E você vai perceber que todo ele é unido por alguns temas repetidos. Jesus fica dizendo que está indo embora, e isso deixa os discípulos tristes. Mas ele também diz que isso é bom, porque significa que vai enviar o Espírito, também conhecido como Conselheiro. Como homem, Jesus só pode estar em um lugar por vez, mas o Espírito pode ser a presença divina e pessoal de Cristo, em qualquer lugar e a qualquer momento. Jesus diz que o Espírito vai fazer algumas coisas. Lembre que para João, a divindade do Deus verdadeiro consiste no relacionamento de amor entre o Pai e o Filho. E Jesus afirma que o Espírito é essa presença pessoal de amor que vem viver no seu povo e os atrair para o centro desse amor entre Pai e Filho. E então, seus discípulos serão aqueles que habitam ou permanecem nesse amor divino, da mesma forma que os ramos estão conectados a uma videira. Ele descreve aqui como o amor pessoal de Deus pode permear toda a vida de uma pessoa, curando, transformando e a tornando nova. E tem mais! O Espírito também vai capacitar os seguidores de Jesus para continuar a sua missão no mundo. Antes de tudo, para cumprir a grande ordem de amar ao próximo com atos radicais de serviço, mas também a missão de testemunhar a verdade, de expor as formas egoístas e pecaminosas que nós, os homens, gostamos de tratar uns aos outros, e de declarar que em Jesus, Deus salvou o mundo porque o ama. Ele abriu um novo caminho para nos tornarmos humanos novamente. E, finalmente, Jesus prediz que haverá oposição. Assim como os líderes judeus o rejeitaram, seus seguidores também serão perseguidos. Mas ele diz para eles não terem medo, porque ele já conquistou, já garantiu a vitória sobre o mundo. O que Jesus quis dizer com vitória aqui, ele não explica, mas isso nos leva à última seção do livro, onde João nos mostra como essa vitória se parece. Os líderes judeus enviaram soldados até Jesus e seus discípulos para prendê-lo. E quando os soldados perguntam qual deles é Jesus, ele declara, "Eu sou", e eles caem para trás. Isso é brilhante da parte de João, porque essas palavras são o fim de 2 arranjos de 7 ilustrações, onde Jesus usa essa mesma frase. E isso realça uma das principais afirmações de João a respeito de Jesus. As palavras "eu sou", ou em grego, egoanmi, são a tradução grega para o nome hebraico pessoal de Deus, que foi revelado a Moisés em Êxodo, no capítulo 3, e também foi repetido muitas vezes em Isaías. E João colocou estrategicamente 7 momentos onde Jesus diz, "Eu sou", seguido por alguma afirmação espantosa. "Eu sou o pão da vida", "Eu sou a luz do mundo",
a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdade e a videira verdadeira. E João também estrutura 7 outras histórias que têm momentos-chave onde Jesus diz simplesmente, eu sou, ecoando esse nome divino. E aqui, quando Jesus é preso, temos o clímax irônico de todas essas histórias. Jesus revela seu nome divino, seu poder e sua vitória precisamente no momento em que entrega sua vida. Depois disso, Jesus vai a julgamento por suas afirmações de que é o Filho de Deus e o Rei de Israel. Primeiro perante os sumos sacerdotes e depois perante o governador romano Pilatos, que tem que levar a sério qualquer um que seja acusado de afirmar ser o Rei de Israel. E Jesus diz a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, o que significa que ele é um rei e que seu reino é para esse mundo. Mas ele é radicalmente diferente no seu sistema de valores. Tem uma redefinição de poder e grandeza e nada disso vem desse mundo. Em vez disso, seus valores são definidos pelo caráter de Deus, revelado por Jesus através do seu reino de cabeça para baixo, que é refletido na cruz. Esse é o lugar onde o verdadeiro rei do mundo conquista o pecado e o mal, se deixando ser conquistado. E Jesus conquista a vitória sobre o mundo através de um ato de sacrifício e amor. Depois disso, o corpo de Jesus é colocado em um túmulo e selado. E no primeiro dia da semana, Maria e mais tarde os outros discípulos descobrem que o túmulo está estranhamente aberto e vazio. E de repente Maria encontra Jesus. Ele está vivo, dos mortos. E a ressurreição de Jesus se conecta a outro padrão de 7 no Evangelho de João. Desde a festa de casamento em Caná, onde Jesus transforma a água em vinho, João nos diz que esse foi o primeiro sinal de Jesus. Ele também identifica o segundo sinal, a cura de um garoto doente, no capítulo 4. Mas depois disso, João deixa você continuar contando. E se você o fizer, vai perceber que o 6º sinal é a ressurreição de Lázaro, que Jesus realiza às custas de sua própria vida. Então esse e todos os outros sinais apontam adiante para o 7º e maior sinal no final da história, a sua própria ressurreição dos mortos. Ele sustenta a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, o autor de toda a vida, cujo amor conquistou a morte. Depois da tumba vazia, Jesus encontra seus discípulos e envia o Espírito, conforme prometido, para que a missão do Pai possa agora continuar através deles. E depois disso, o livro termina com um epílogo, que explora a contínua missão dos discípulos de Jesus no mundo. Alguns deles são pescadores, e eles não estão pescando nada. Então Jesus aparece na costa, mas os discípulos não o reconhecem. Ele diz para que eles pesquem no outro lado do barco, e quando eles obedecem, pegam muitos peixes, e é só ali que eles o reconhecem como Jesus. João oferece aqui uma imagem do discipulado com Cristo. Seus seguidores serão mais eficientes no mundo quando seu foco não estiver no trabalho em si, mas simplesmente em ouvir a voz de Jesus e obedecer quando ele fala. Ali é que eles verdadeiramente o verão trabalhando em suas vidas. Depois disso, Jesus fala com Pedro e o chama a ser o líder do movimento de Jesus, indicando que ele também vai abrir mão da sua vida um dia. Mas em contraste com Pedro, os últimos momentos da história focam no autor desse evangelho, o discípulo a quem Jesus amava. E diferente de Pedro, seu trabalho não era liderar o movimento de Jesus, mas gastar sua longa vida dando testemunho de Cristo, para que outros crescem nele. E na verdade, isso é o que ele faz bem aqui, na autoria dessa maravilhosa história sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E isso é o que o Evangelho de João trata.